Bom dia para a nossa última live do livro Respire e Conte Até 10. Pois é, estamos aí no finalzinho. Esse foi mais um ano, eu e a Andresa lendo mais um livro, né? O ano passado a gente leu um, esse ano a gente começou agora em fevereiro. E estamos na última live. Bom dia, Cássia. Seja bem-vinda. Que saudade de você. Muito bom te ver aqui. Hoje eu e a Andresa, vamos ler o último capítulo desse livro de autoconhecimento. Respire, conte até 10. Foi um ano que passou rápido, né? Foi incrível. Foi um ano de muito investimento no nosso autoconhecimento. Muitas ações, tanto dela quanto minha, e a gente chega no final. Foi um ano curto. O ano passado a gente leu o livro, eu acho que até finalzinho de outubro, e esse ano a gente termina agora esse livro, mas muitas surpresas vão vir aí em outubro. Eu e a Andresa chegou aqui. Seja bem-vinda à última live do nosso livro. Hoje eu tô sem meu suporte de celular, mas vamos lá. Deixa eu ver. Entrou. Bem-vinda na nossa última live. Já estou com saudades. Ai, que gostoso, né? Um projeto bom. Foram várias lives muito gostosas. Segundo ano, né? O ano passado a gente leu aquele livro Não Chute o Pau da Barraca. E esse livro né? Foi Não Chute o Pau da Barraca, né? Como é que foi o nome do livro? Não, agora fugiu o nome, ele tá aqui. Ele tá guardado aqui. Mas enfim, esse livro a gente começou em fevereiro e estamos aí terminando, né? Na última live, acho que a gente pulou só, acho que 2 capítulos. Rita, seja bem-vinda. Muito bom te ver aqui. E hoje a gente vai fazer essas reflexões finais, né? As lembranças de tudo que a gente viveu aí durante esse ano. Eu e a Andresa vamos escolher aí qual vai ser o livro do próximo ano. Então, se vocês estão gostando dessas lives que a gente faz, né? Eu acho que é uma leitura leve, uma leitura curta, mas a proposta da gente é trazer as experiências que nós temos, né? Do nosso site terapêutico com o conteúdo do livro, para a gente trazer mais autoconhecimento para todos vocês. Tá bom? Sim, trazendo bastante reflexão, né? Exatamente. E para quem está entrando agora, né, a Flor aí, terapia, a gente vai parar agora em setembro, mas em outubro a gente está com algumas ideias. Eu e a Andresa vamos pensar aí direitinho, talvez a gente vai falar das feridas emocionais, enfim, estamos avaliando aí algumas coisas para ver como que a gente pode contribuir aí para esse final de ano, para entrar em 2024 com o pé direito, né, Andresa? Acho que a gente precisa começar agora esse autoconhecimento, desenvolver, não esperar o ano que vem, para a gente poder entrar já com o pé direito, com uma nova visão da vida, né? Das nossas sombras e das nossas luzes. É verdade. E lembrei o nome do livro, Eu Me Perdi de Mim Mesmo, Alguém Me Viu Por Aí, né? Lembra? Exatamente. Ambos do mesmo autor, né? Que nós seguimos aqui, o Aguinaldo Paviani. Ele é um psicoterapeuta também, psicanalista, e ele assim é de uma linha mais espiritual, né? Que a gente é o nosso foco do nosso tratamento também. E assim, traz muita reflexão sobre tudo, de uma forma geral sem a religiosidade, né? Que o outro a gente sente, ela é para todos, né? Cada um traz
de uma forma, cada um está num lugar, né? Ou no campo do trabalho, ou no relacionamento, ou dentro da família, enfim. E aí nós trazemos dentro dessas leituras muitas reflexões de coisas que todo mundo passa na vida, né? De questões que todo mundo acaba passando. Isso aí. E é sempre bom, né? A gente aprende lendo, falando, e quem está escutando também aprende bastante. Os feedbacks são bem positivos, né? Verdade. Vamos lá? Então vamos. A gente acho que vai falar bastante hoje. Vamos lá, o autor começa assim. Na conclusão desta obra literária, deixo registrada algumas observações que talvez não tenham ficado devidamente claras no decorrer do livro. Muitas vezes, um problema de ordem espiritual, um encosto, uma enfermidade sem diagnóstico médico, uma esquisitice, qualquer seja um chamamento, ou seja, simbolicamente falando, Deus estaria lhe dizendo: acorde, meu filho, está na hora de cuidar das coisas espirituais, vai ser útil às pessoas. É bacana ele citar isso, né, Andresa? Ontem eu até fiz um post sobre a constelação familiar, que às vezes a gente entra num círculo vicioso de não se perguntar ou tentar não enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, por exemplo, eu não me dou bem com os meus pais, eu não aceito que os meus pais são assim, né? Ou meu relacionamento tá ruim e a gente não procura. A gente sempre entra no modo vítima, né? A gente sempre acha que o problema está no outro, quando o problema está em nós, né? E eu acho que tudo que acontece ao nosso redor é bem isso que o autor fala. Acorde, meu filho, está na hora de cuidar das coisas que estão acontecendo. Porque tudo é aprendizado, todos são colaboradores para nós evoluirmos. Como que minha mãe e meu pai, que são insuportáveis, pode ser um colaborador? Sim, pode ser um colaborador para olhar aquilo que está te incomodando. Então, perceber no dia a dia que as coisas ruins são para o nosso aprendizado e as coisas boas também, né? Porque a gente tem dias fáceis e a gente tem dias ruins. Será que no dia fácil é porque eu tô leve? E no dia ruim é porque eu tô pesada? Ou algo me mexeu comigo, como a raiva, a ira, a tristeza? São coisas que a gente precisa olhar, né? Acordar. Sim. E juntando isso que você trouxe, eu vou ir bem ao pé da letra do que o autor trouxe, né? É um problema de ordem espiritual, o encosto, uma enfermidade. O que será que ele quis dizer com isso, né? Será que essas coisas de ordem espiritual, né? Que quando eu estou no meu sofrimento e eu não consigo lidar com as minhas sensações, é muito mais fácil eu culpar que eu estou obsediada, que tenho encosto. Fizeram macumba para mim, né? Então, tem vários xingamentos, né? Vários nomes que nós colocamos de chamamento, como ele trouxe aqui, que é muito mais fácil eu transferir esse sentimento e essa culpa para fora do que eu lidar com esses sentimentos aqui dentro de mim. Então, todos os capítulos, né, que nós trouxemos, em todo momento ele fala, olhe para dentro, olhe para você, veja o porquê que você sente, né? Tudo está em você, porque é você que está sentindo essa dor, é você que está sentindo essas questões. E aí a gente vai entendendo, né, que dentro de tudo que a gente trouxe, desses 20 quantos capítulos, Rê? 26 capítulos, aonde que está a sua dor, né? Aonde que está as suas questões? Por que você sente do jeito que você sente, né? Porque algumas coisas que eu sinto, muitas vezes não vai fazer sentido para outra pessoa. E aí, trazendo justamente isso, a autorresponsabilidade e trazendo o meu autoconhecimento de mim mesma. Quem sou eu? Né? Por que eu sinto desta forma? Então, antes de colocar
a culpa em terceiro, né? Terceirizar essa culpa, não só de ordem espiritual, mas de ordem familiar muitas vezes, porque é minha mãe, porque o meu pai, porque meu marido, porque meus filhos. E aí a gente só se dá conta quando você percebe que está todo mundo falando a mesma coisa e só você que está do lado contrário. Percebe? Acho que é isso, Rita. Vamos continuar. É isso mesmo. Precisamos olhar para isso, né? Porque ninguém é dono da verdade, né? E nós Exato. não temos a verdade absoluta. Então precisamos realmente olhar para isso. 2. Se a vida está amarrada e nada dá certo, antes de culpar os espíritos malignos ou Satanás, passe a vida a limpo. Não ter religião, falar palavrão, ingerir bebida alcoólica, não fazer a caridade, não ligar para as coisas do espírito é criar o Satanás dentro de casa e alimentá-lo com boa comida. Nesses casos, o suposto espírito maligno nem força a porta para entrar em sua vida, pois ela já está escancarada para ele entrar. Né? Ele fala um pouco, né, assim, com um linguajar espiritual, mas eu acho que a grande verdade é que o diabo, o Satanás, ou qualquer outro tipo de linguagem que a gente fala, é a forma como a gente está lidando com a vida. Né? Quando é aquilo que você falou, quando a gente se coloca como vítima, dona da razão, e a gente não para olhar, né? A gente adoece o tempo inteiro e a gente já cansou de falar aqui nessas lives esse ano que qualquer doença é psicossomática, não é porque o outro está deixando eu adoecida, é eu me colocando dentro de uma situação que me adoece. Então, não é as desculpas que a gente coloca como drogas. Ah, eu tô doente, então eu vou tomar remédio. Ou os palavrões, ou as coisas. E a gente está dando margem para energia negativa entrar dentro de casa e ficar. Né? Sim. E é como a nossa professora fala, né, Rê? Nós damos a muleta. Nós distribuímos muleta para energias que estão ao nosso lado, porque se tudo é energia, né, no campo esse campo eletromagnético que nós vivemos, e aí a gente saindo um pouquinho da parte espiritual que você colocou muito bem, vamos falar do inconsciente coletivo que Jung traz, né? Nós estamos aqui nos sintonizando como um Wi-Fi, que aí está, o Wi-Fi está aí, a gente não percebe, não vê, e o mesmo acontece com as energias que a gente carrega. Então, se eu estou vibrando essa energia de vitimismo, de dor, de eu não entendo, de incapacidade, do medo, seja do que for, se eu estou sintonizada com isso, eu não compreendo, quando eu vou para o externo, eu acabo carregando em mim esse tipo de energia, né? Energias de dor, de sofrimento, de vitimismo. E aí não é tudo meu, só que eu carrego porque o que eu vibro é o que eu atraio, né? Então, a gente pode falar pela ordem espiritual, como o autor trouxe, porque sim, tudo é por sintonia também na parte espiritual, mas na nossa parte energética, que nós somos eletromagnéticos também, então eu atraio mais do mesmo. Tudo que eu vibro, eu atraio. Então vamos cuidar dessas sensações, cuidar dessa cabeça, desse sentir. Muitas vezes, né, que a gente vê aí no setting terapêutico, a pessoa com a cabeça, ela sabe, eu não quero sentir, eu não vou me colocar nessa situação, eu não quero ser rejeitada, eu não quero me sentir sozinha, não quero sentir o medo, mas de repente o medo vem, né? Então, por que eu sinto esse medo? Será que ele é só meu? Será que ele é do meu entorno? O que eu estou vibrando, né? O que eu tenho em mim que não está curado, que eu acabo atraindo lá de fora? Desse mundão lá fora aí que a gente fala, né?
É bem isso mesmo. Ontem eu fiz um atendimento de um jovem, né? Ele fala assim, poxa, será que é errado eu sentir inveja da minha namorada por ela tirar a nota melhor do que eu? Será que isso é pecado? É, eu estou no banco reserva, mas eu queria estar no lugar de um amigo meu que é titular. Isso é inveja? E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Como é que nossos pensamentos, como é que a gente trabalha isso conscientemente? Será que é inveja de eu querer estar no lugar do outro e tirar ele daquele lugar que ele está? Ou eu estou querendo estar também naquela posição, né? E quando a gente traz essa consciência, porque uma coisa é você desejar o mal, querer que ele saia para eu poder entrar, né, no lugar dele. E a outra coisa é eu queria ser como ele. Então, o que que eu Uhum. posso fazer para ser diferente? Melhorar, né? Então, existe uma energia diferente da inveja que me prende num lugar ou da inveja que me impulsiona para estar também naquele lugar, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com como a gente pensa e como a gente está vibrando, né? Para não atrair, digamos, essa energia negativa, ruim, e que a gente deixa aberta a porta da nossa casa, né? E quais são as nossas crenças, né, Rê? Crenças que eu digo, coisas que nós carregamos, né, de família, de pai, de mãe, de irmãos, né? Então, se eu vivi num contexto familiar, aonde eu tenho que casar e morrer nesse casamento, morrer no sentido assim, eu não posso me separar, às vezes eu fico nesse casamento porque eu acredito que eu tenho que fazer o meu melhor e que aquilo tem que permanecer, que uma separação é indigno na minha família. Então a gente vai passando por situações, por crenças, porque eu creio que esse é o certo, mas eu sofro. E aí, como que a gente vai lidar com esse impasse dentro da gente? Né? Eu fico e sofro ou eu posso me libertar, né? Porque dentro de mim ressoa como errado. E o que será que é errado? É ficar e sofrer? Então são questões que são muito individuais que a gente precisa pontuar, mas que é legal a gente trazer para poder ampliar e cada pessoa que vai ouvir essa live vai trazer, poxa, acho que ela falou algo ali que ressoou em mim. Preciso olhar para isso, né? Sim. Bacana. Rose, seja bem-vinda. A Rose é minha prima. Rose, um beijo. Bem-vinda. Vamos lá. Terceiro ponto. O aborto e o suicídio são erros gravíssimos e nada, absolutamente nada, pode justificar um ou outro. Entretanto, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, quem abortou, assuma o erro e vá fazer o bem cuidando de crianças. É uma forma de se redimir. Quem se matou, voltará à carne, graças à bênção da reencarnação, e terá a oportunidade de se redimir. A gente abordou alguns capítulos, né? Falamos do suicídio e do aborto, né? Da consciência, da culpa, né? Dessas coisas. Mas eu acho que a gente não precisa, né? Quem se suicidou não está aqui, mas assim, quem pensa, né? Em cometer o suicídio ou quem está nessa situação, eu posso dizer que a gente sempre tem oportunidade, porque Deus é amor, amor incondicional. E estamos aqui para a gente superar aquilo que está tirando a nossa vida. Mas precisamos ter coragem, né, Andresa? Coragem para olhar. Não é fácil, você já passou por isso. Acho que pode falar até mais do que eu, mas eu, como terapeuta, posso dizer, tudo há solução. Quando a gente tem coragem para a gente olhar os nossos processos, entender, né, a depressão, entender a ansiedade, a síndrome do pânico, entender a nossa dor, sempre há solução. Porque é aquilo que eu falei no início, a gente entra
padrão repetitivo, captando da nossa ancestralidade ou de nós mesmos, para a gente não querer enxergar aquilo que está dentro de nós, ao ponto da gente querer cometer certas coisas. Porque assim, a gravidez, gente, é uma bênção. Se veio no momento errado, a gente não precisa abortar. A gente precisa necessariamente aprender a lidar com essa situação. O suicídio é a mesma coisa. A gente precisa encarar de frente as nossas dores para a gente poder superá-las de alguma forma, porque tudo tem conserto. Deus não veio para dar o sofrimento, pelo contrário. Ele deu a vida a gente para a gente crescer, né? Se conhecer e aprender a se amar a si mesmo e amar o próximo, né? Sim. Quando ele traz, a gente, como você bem colocou, nós falamos bastante sobre aborto e suicídio, né? O aborto é uma dor, né? Que a gente até na época acabou pontuando, será que dói mais eu abortar ou eu perder, né? Com o aborto espontâneo. Das duas formas é dor, não tem quem sofre mais, quem sofre menos, acho que cada um é muito único e particular. Tem gente que aborta e sente alívio, né? Então, não quero questionar ou julgar a questão aborto, mas a questão errei, né, vamos dizer, vamos trocar essa palavra. Se eu percebo que eu errei, que eu fiz algo onde eu me coloquei numa situação que eu me culpo, que eu me julgo, então o melhor processo é assumir a responsabilidade do que eu fiz. Né? Seja certo ou seja errado, não tenho aqui o julgamento nessa live, não é um julgamento, mas é a consciência que eu preciso ter de assumir o meu erro, né? Como ele colocou aqui, assuma o erro e vá fazer o bem, né? Então ok, quem nunca errou na vida? Eu falei isso numa sessão essa semana passada, para uma pessoa que estava em profunda dor, porque ela tinha expulsado uma pessoa de casa por conta de uma coisa que ele fez, um erro que ele fez, que ele cometeu, e ela trouxe aquilo como uma punição, como uma traição. Não era uma traição de envolvimento com outras mulheres, mas era uma traição que ele acabou cometendo eu escondi um fato, né? E foi um erro ali que acabou mexendo com a família. Então, é o que eu falei para ela, né? Você pediu para ele se retirar, mas eu queria trazer uma reflexão para você. Quem nunca errou? Né? Ele está assumindo o erro dele e ele só prejudicou a ele mesmo. E ele vai ter que reconstruir isso que ele perdeu, que ele fez. Então, quem nunca errou? Então, não é a punição, é o entendimento de que eu preciso assumir responsabilidade. E aí você transforma esse erro que está doendo, em algo que eu preciso resolver. Um aprendizado que eu tive. Já no caso do suicídio, você quer falar, Rê? Linkando, né, Deus, Jesus, né, na Terra, teve aquele fato, né, de Maria Madalena, atire a primeira pedra quem nunca errou, e ela deixou de ser apedrejada. Então, acho que a gente precisa realmente, é difícil às vezes aceitar a mentira, aceitar uma traição, mas será que você também nunca errou? Então fica aí uma reflexão, né? Até onde vai o meu amor por alguém, ao ponto de ou expulsar ou perdoar, né? Sim. E o fato né, o erro vem porque nós não sabemos fazer tudo exatamente certo e nós não temos esse controle todo. Então, esse erro, quando eu assumo esse erro, eu estou dizendo ao meu sistema que eu aprendi e que eu não quero mais cair nesse erro. Então, eu assumo a responsabilidade do que eu fiz e eu não quero mais fazer isso, porque isso gerou consequências que doeu em mim e que dói no meu entorno, nas pessoas que estão comigo, né? Agora, quando a gente fala do suicídio, né, que nós falamos bastante sobre o suicídio, independente da reencarnação, que é algo que é um fato, né, é algo que eu acredito,
Mas o que o suicídio me trouxe, né, como pessoa e enquanto nós falamos aqui por todos esses capítulos, né? O suicídio, ele vem na nossa mente porque existe uma dor que está em mim que eu não consigo lidar. Eu não consigo ver saída, eu não consigo ver solução, eu não consigo sentir acolhimento de ninguém e nem de mim mesma. Então, aí a gente vai lá para o que ele falou, se Deus é amor e Deus habita em mim, trazendo essa analogia, e eu estava rejeitando a mim mesma, então eu estava rejeitando aquilo que deveria me dar força, que é Deus, aquele Deus que habita em mim. Então, eu quero acabar com essa dor. E aí, muitas vezes, quando nós não temos o entendimento do tamanho das questões, das dores, dos horrores que a gente passa, o que a gente faz? Eu vou acabar com essa dor. E a forma mais fácil de lidar talvez não seja mais fácil, mas às vezes é tanta dor que eu já me obsedio, que eu já tenho pensamentos que não são meus exatamente, é do inconsciente coletivo, é espiritual, é obsessão, e aí eu quero acabar com isso. A única, pelo menos era o que eu sentia na época que eu tive esses pensamentos. Eu quero acabar com essa dor. Eu não suporto lidar com essa situação. Isso me dói, isso me atormenta dia e noite. Eu queria acabar com isso. Aí a minha solução naquela época foi ficar planejando como que eu poderia tirar minha vida e sair daquele sofrimento. Então, quando chega nesse ponto, o que eu tenho a dizer hoje de uma pessoa que já passou por isso é: vá buscar ajuda o quanto antes. Porque o quanto antes você consegue entender o porquê que você passa por certas questões, antes, mais cedo você sai dessa dor. Falar que vai resolver, vai virar uma chave? Não, mas vai te ajudar a mudar esses pensamentos e trazer pensamentos, soluções, né? Questões. Olha para onde você olha, você não está conseguindo enxergar tal situação, tal coisa. Porque na dor, você só enxerga a dor, você não consegue enxergar mais nada. E quando você tem alguém que está de fora, que consegue ver o todo, que seria essa ajuda terapêutica, esse terapeuta levanta você, ele tira você desse lugar onde você se coloca e te mostra soluções para que você não tenha tanto sofrimento. Entrou aqui a Dona Marli. Dona Marli é uma queridona que passou pela minha vida num momento que eu estava bem difícil aí também como empresária, há uns anos atrás. E ela é lá de perto de São José do Rio Pardo. É uma consteladora também. Seja bem-vinda, Marli. Bem-vinda, Marli. Espero que goste. Vamos lá, número 4. Acreditar no inferno eterno, na existência do demônio como sendo um ser maligno e irremediavelmente voltado ao mal, sem possibilidade de remissão, significa duvidar da bondade e da sabedoria de Deus. Acho que aqui não tem nem comentário, né? Acho que a gente precisa... Acho que uma coisa... Acho que o único comentário que eu tenho a dizer é: a gente se desconectou de Deus, né? Do amor do universo. E a gente precisa retomar, né? A gente está falando muito em nova era, e eu acho que a nova era é retomar essa conexão com Deus, sair desse mundo material e ir para o mundo espiritual. Vamos lá, não estou falando de religião, mas é essa conexão do nosso sentir, do nosso amor, porque se nós somos uma centelha divina, nós temos Deus em nós. Então, como é que a gente nega a existência de Deus? Então, precisamos olhar isso com muito carinho. O próximo item fala sobre isso que você acabou de falar, Rê. Vamos lá. 5º, ter uma religião pode certamente ajudar o indivíduo, mas Jesus afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, buscar o nosso Deus interior é o essencial. Busquemos a espiritualidade e não a religiosismo. É isso, né? Deus está dentro de nós. E assim, é aquilo que a gente fala muito, é buscar algo que vá me fortalecer.
Então, cada um vai encontrar dentro do seu religioso, né? Cada um tem as suas afinidades, o seu entendimento. Tem pessoas que vão ir para uma vertente espiritualista e outras pessoas vão para outros templos, né, religiosos, mas não quer dizer que um é melhor do que o outro. É só onde você tem afinidade com o seu entender, com o seu entendimento. E aí, nesse sentido, buscar esse Deus interior, né? Porque, como ele trouxe, Deus está dentro, né? Deus não está fora. Enquanto você está olhando para fora, você esquece do que tem mais importante dentro de você, desse Deus que habita em você, da tua essência, né? Então, a religiosidade vem trazer esse fortalecimento que a gente precisa, principalmente na hora da dor. Porque enquanto está tudo bem, a gente não lembra dessa força maior, né? E, Andresa, eu tenho estudado muito a respeito das nossas criações, né? Então, assim, se eu tô no limo, se eu tô triste, se eu não tenho um relacionamento bom, se eu não tenho relações muito boas, se meu trabalho tá ruim, eu criei tudo isso, né? Se minha saúde está péssima, eu criei tudo isso. Porque eu não tenho o poder de Deus, eu não sou essa centelha divina de Deus. Então, se eu criei tudo que é ruim na minha vida, eu posso descriar. Eu posso criar uma nova versão. Então, nós temos esse poder de criar uma nova versão do nosso eu. Então, a gente precisa olhar, como assim? Eu não criei a família que eu quis, eu não criei esse relacionamento ruim. Criou. Você teve a afinidade, por conta da sua vibração, de atrair essa pessoa, de atrair esses maus relacionamentos. Então, se você teve essa afinidade, você pode subir de patamar, vibrando. Não quer dizer que você vai separar de todo mundo, mas você pode atrair essas pessoas para uma nova vibração. Então, fica aí a dica, que se nós criamos o lado ruim, nós somos criadores também do nosso lado bom. Sim, e assim, todos os dias, até postei isso esses dias, né? Todos os dias nós temos escolhas. Tudo que a gente faz são escolhas que fazemos, consciente ou não. Então, se eu me coloco em certa sintonia, em certo lugar, com certas pessoas, eu tenho feito escolhas. Quais são essas escolhas que você tem feito? Está sendo boas? Não está? Vamos olhar o porquê que eu tenho escolhido esse tipo de situação para que eu passe. Nem tudo nós temos o controle, né? E como a gente fala, nem tudo está ao nosso controle. Mas trazer a autorresponsabilidade é enxergar que, na maioria das vezes, eu estou fazendo escolhas. E, às vezes, escolhas mal feitas. Exatamente. Lembrando, para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, 5% das nossas escolhas, das nossas criações, elas são conscientes. Mas 95% não são conscientes. Então, tudo aquilo que a gente cria, a gente precisa entender por que eu criei. Então, eu criei um acidente, né? Eu bati o carro. Tá no nosso inconsciente, para tentar entender por que eu criei aquela situação. Então, é muito autoconhecimento, é muito questionamento que a gente precisa fazer para nós mesmos, para a gente começar a ganhar consciência, aumentar essa porcentagem, né, do consciente, para que a gente entenda que tudo que a gente passa é a nossa própria criação. Meio subjetivo, mas é real, gente. Vamos lá. 6º. Existem situações em nossas vidas que acontecem em consequência de um karma. Isso é fato. No entanto, temos o livre arbítrio e essa realidade pode fazer com que nós venhamos a morrer antes da hora, pode ser por suicídio, soframos ainda mais se ampliarmos nosso karma, soframos menos
quando através da prática do bem amenizamos o nosso karma, adoeçamos mais conservando os vícios na atual encarnação e adoecemos menos eliminando nossos vícios. É bacana, né? Vem muito de encontro que a gente falou aí nesses itens anteriores. Nós somos a nossa própria criação, depende como a gente escolhe viver, né? Exato. E só lembrando aqui, né, adoecemos mais conservando os vícios, né? E adoecemos menos quando eliminamos esses vícios. E eu queria ampliar um pouquinho esses vícios, que eles também estão no lugar de sofrimento. Porque, infelizmente, nós nos acostumamos a sofrer. E aí eu fico viciada nesse sofrimento, porque, de alguma forma, uma parte minha é alimentada quando eu sofro e eu peço ajuda, eu chamo atenção. E aí a gente vai, né, quando a gente fala das nossas feridas emocionais, dessa criança interior que não foi acolhida nas suas necessidades na infância, então ela sofre, é um pedacinho meu que sofre desde a minha infância, porque lá eu sentia que eu queria mais, eu precisava de mais atenção. E cada um traz de um jeito. Às vezes, né, numa família que tem irmãos que passam pela mesma coisa, mas tem um que acaba sentindo mais que o outro. Então, nessa condição, ele vai crescendo sabendo que, enquanto manifesto dessa forma, eu acabo alimentando como um vício essa dor. Então, à medida que eu vou eliminando essa dor, eu adoeço menos. Eu consigo crescer como espírito, como pessoa, e consigo viver muito melhor. Exatamente. Bom dia, Luana. Bom dia, Tereza. Bem-vindas. Conhece uma delas? A Luana, a Lu Sobá, também terapeuta, humanoterapeuta, né, também, tá aí. Lu, vamos conversar, Lu, temos muitas coisas para fazer. É isso aí. E a Tereza Agostina também. Bem-vindas. Bom dia, sejam bem-vindas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, contribui aí para nossa live ficar mais rica, tá bom? Sim. Vamos lá, 7º. No casamento, o sexo é importante, mas não é algo indispensável para que se tenha um casamento feliz. O sexo faz bem, mas a parceria, o respeito, o amor, a renúncia é que dão estrutura para a união conjugal. Faça sexo, faz bem, mas não creia que tudo se resolve na cama. Isso é mito. Aqui a gente falou muito dos relacionamentos, né? Como que a gente lidar com esses relacionamentos e com a dependência emocional, né? Porque muitas pessoas entram no sexo porque precisa desse contato, precisa sentir ser amado. E o sexo não é tudo, é importante, é gostoso. Sim, é importante e gostoso, mas a gente precisa ver até que ponto a gente está usufruindo desse ato por amor ou por dependência, às vezes, muitas das vezes emocional, né, Andressa? Ou até mesmo por uma fuga, né? Porque o sexo também é um vício. Sim. Né? Como a gente falou antes, né? Sobre os vícios, né? Que nós adoecemos mais ou menos. E o sexo também é um vício, né? É uma forma de fuga. Enquanto eu fico só na sensação de que eu preciso do sexo para que a minha vida seja feliz e ande, seja o casamento perfeito, eu não estou olhando de uma forma ampla, estou olhando para a minha falta, né? Para esse vício, para a minha fuga. E as outras coisas, né? Como ele trouxe, a parceria, o respeito, o amor, né? A renúncia que um acaba fazendo para que seja ajustado esse casamento, né? Então, é olhar para isso, né? O quanto que nós estamos fugindo ou que nós estamos muitas vezes querendo do outro aquilo que nem a gente faz, nem a gente dá. Então, são percepções que a gente precisa, com muito acolhimento, olhar se eu estou fazendo de uma forma que está saudável, se não está, né? Porque
amor é um lado dessa história, a paixão é outra, né? E a paixão é algo que acaba. E o amor não, o amor fica, permanece, porque ele tem parceria, ele tem respeito, ele tem reciprocidade, né? E a gente pode O estender respeito ali é acho que grita, né? E a gente pode estender a todos os vícios, né? Não só do sexo, mas um vício em todo, né? Não só de cigarro, de bebida, de sexo, vício de faxina, vício de trabalho, tudo isso é fuga, né? Sim, Olhar isso com cautela, com cuidado, do que você está fugindo. Eu fui uma pessoa workaholic, trabalhava sem medida, né, lá atrás, e era uma fuga dos meus sentimentos. sim, Então a gente precisa olhar também para tudo isso. Vamos lá. O mundo moderno tem vamos. suas vantagens e desvantagens, mas cabe a nós escolhermos o melhor. Então, seja mais seletivo em relação aos programas a que assiste. Dê um limite de tempo para seu filho ficar no computador. Use a modernidade, mas não se contamine de forma negativa com aquilo que, apesar de ser moderno, é prejudicial. Vantagens e desvantagens, né? De tudo, não só De nessas tudo. questões aqui que ele traz, né? A televisão, o computador, o celular, a modernidade. Tudo na vida é equilíbrio, né, Andresa? Acho que a gente precisa É, trazer equilíbrio para todas as nossas questões, né? Tudo na sim, vida, porque senão vira vício, vira uma coisa. As pessoas reclamam muito no site terapêutico, né? A falta de organização, a falta de tempo. Mas o que a gente está priorizando? Ou o que a gente está sem limite, sem equilíbrio na vida? Para ter essa falta de organização, essa falta de tempo, essa falta de querer olhar para os nossos processos, né? isso. E é como você colocou, né, Rê? Todo o excesso remete a uma falta por um outro lado. Então, você trouxe a questão do trabalho, né? Você trabalhava demais. Então, você estava num excesso, uma carga excessiva de um lado, porque estava faltando algo numa outra polaridade. Então, trazendo aí para o vício, né? Se eu estou fugindo, do que eu estou fugindo, né? Que eu acabo me excedendo nesse sexo, na bebida, no álcool, nessa fuga, que está faltando, que eu não consigo lidar. Né? Então, vamos olhar, né? É uma carência, é um sentimento que a gente carrega, que falta, então o que está faltando? Né? Aonde que está faltando? Eu tenho que esperar isso de fora, eu posso eu mesmo produzir esse alimento que eu estou sentindo falta? Como que é isso, né? Dentro de cada um. Então, e se priorizar, como a gente falou mais uma vez, a gente falou sobre sintonia, né? Quais são os filmes que você tem assistido, né? Quais são os livros que você tem lido? Ou não leio nada, não vejo nada, eu fico 100% no automático lá rodando o feed do meu celular, por horas ali eu estou já no meu automático, sem perceber o que eu faço, né? O que é bom para mim. Então eu preciso, não, eu vou me permitir ficar meia hora no nada, no meu mundo, na minha caixa do nada, porque isso também me traz um pouco de alívio, me desestressa, eu dou risada, então mas eu vou limitar o meu período. Depois eu vou fazer uma outra coisa, para que a gente não se perca, né, Rê? Ainda mais quando se fala de jovens, né? Que hoje os jovens estão no celular o tempo todo o tempo, né? E limitar tá bem complicado. Tá. É uma reclamação bem comum no Geral. setting terapêutico. Né? É, É muito difícil, mas nada é impossível. Nada que uma boa negociação, nada que a gente possa entreter com outras coisas, né? Sempre existe uma sim. solução. E limitar é amor, né, Andressa? E às vezes a Sim, gente não com certeza. consegue
dar esse amor. Porque ouvir um não do filho, ouvir o filho se espernear, é pior. Mas será que é amor? Então a gente precisa olhar isso com muito carinho, né? Sim. Vamos lá, tá acabando. 9. Nesse livro, não defendemos a bandeira da homossexualidade, apenas ressaltamos o direito que as pessoas têm de serem como são. E se são felizes sem nada fazerem para prejudicar a felicidade alheia, está tudo certo. Né? A gente também falou bastante, né, sobre isso. As escolhas que cada um tem o direito, por que não ter esse direito de fazer suas próprias escolhas? Né? A gente não fala aqui do preconceito, né? Existe o preconceito da homossexualidade, existe o preconceito da cor, da raça, do magro, do gordo. Por quê, né? Para que ter esse preconceito se somos todos filhos de Deus? Então a gente precisa... É óbvio que existe muita vulgaridade, né? Eu falo assim, nós, héteros, às vezes respeita, tá na rua, não precisa ficar se agarrando, se beijando, e às vezes a sociedade hoje em dia, ela tá muito, como é que eu posso usar a palavra? Desrespeitando o próximo, né? Então a gente precisa olhar muito sobre esse desrespeito consigo mesmo perante ao próximo, né? A gente vê aí carnavais, as pessoas enlouquecidas. Como que você fica pós-carnaval? Né? A gente está falando de si mesmo. A gente não está falando do outro. Então, quando a gente olha para o preconceito, a gente precisa olhar para nós. O quanto nós somos preconceituosos ou o quanto nós erramos já, principalmente quando jovens. Sim. Então, como está esse pensar, né, do preconceito, das nossas atitudes perante ao mundo? Falamos muito disso, né? Bom, falando um pouquinho sobre a homossexualidade, eu acho que isso vem muito de berço, né? O respeito e o desrespeito com que a gente aprende a lidar com a vida, né? E é isso que ele traz, né? Assim, querendo ressaltar o direito de que as pessoas têm de ser como são. Mas isso ele trouxe o foco para o homossexualismo, eu digo para todos os lados. Se eu sou uma pessoa mais nervosa, e esse é o meu temperamento na minha essência, então eu vou manifestar essa pessoa mais vigorosa, mais energética. Se eu sou uma pessoa que pensa muito, então eu preciso manifestar essa minha essência, independente do sexo, que eu acho que o respeito, né? Tá ali em primeiro lugar, precisamos praticar esse respeito. E nós temos deveres e obrigações, todo mundo tem, né? Então, olhar mais para os seus deveres e menos para os dos outros, né? Porque se eu estou olhando muito e julgando muito lá fora, mas quais são os meus defeitos? Porque eu também tenho, né? Todo mundo tem um grau de imperfeição, porque não somos seres perfeitos, estamos aqui para aprender e evoluir. E eu acho que o aprendizado mais difícil que nós temos hoje é respeitar o próximo como é, não como a gente gostaria que ele fosse. Exatamente. Eu acho que esse é o grande fica mais fácil da gente lidar com a vida, né? Então, olhar isso com muito cuidado, né? Porque enquanto a gente julga o outro, você está se julgando também, né? Se colocando numa situação que talvez desfavoreça ou que atraia mais críticas sobre você mesmo, né?
é energético Com o certeza. processo. Com certeza. E o preconceito, né, de que ser homossexual é bom ou é ruim, é um preconceito que nós trazemos aí de berço, né, e que fica muito enraizado. Então a gente segue desta forma porque eu aprendi esse preconceito aí que eu tenho com as pessoas, né, Sim, de ser homossexual, de ser branco, de ser preto, qual é essa informação que você traz da sua família? E você muitas vezes não para pensar que quando você fala, você ofende. E você, né, acaba prejudicando uma pessoa que quando você vai olhar, poderia ser uma ótima pessoa para estar do seu lado, para o seu convívio, mas pelo seu preconceito de que é ruim ser isso ou aquilo, aí você acaba afastando, né? E afastando possibilidades, afastando pessoas, ou seja, o desrespeito pondera, né, nesse lugar. exatamente. E é o que você atrai, né? Exatamente. Bom, 10. Faça coisas boas e úteis hoje. Afinal, a vida passa e amanhã pode ser tarde demais. E o 11. Invista nas pessoas. Vale a pena, mas nunca se esqueça, assim como você, todos cometem erros e ninguém é obrigado a corresponder às nossas expectativas. Bacana isso, né? Faça as coisas boas e úteis. Quando a gente tem, né, o autoconhecimento, entender o que é bom para nós, o que é ruim. Porque muitas vezes, exemplo, né? Alguém chama você para uma festa e você fala, eu não quero ir, tá no seu sentir. E daí você vai, o que acontece muitas das vezes? A festa é ruim, você arruma uma briga, encontra com alguém que você não queria, e assim vai. Então, quando a gente olha, né, o nosso sentir, a gente não deixa a vida passar. Né? A gente vive o presente. É muito importante viver esse presente, né, Andressa? Eu acho que uma forma de cessarmos um pouco essa expectativa, né, que nós colocamos nas pessoas, é começar a parar de olhar para os outros e começar a olhar para nós mesmos, né? Quais são as minhas expectativas? Como eu vou fazer para cuidar da minha pessoa? Não estou dizendo que eu não posso cuidar dos outros, né? Da nossa família, nossos familiares. Mas primeiro eu tenho que estar nesse lugar. Eu tenho que me priorizar para saber o que é bom para mim e o que não é. Para que eu possa dar o meu melhor para quem está no meu entorno. Então, acho que nesse sentido, a gente acaba gerando menos expectativa com relação aos outros e menos frustrações, né? Porque quando eu estou colocando a expectativa no outro e aquilo não é correspondido, a frustração vem gritando, né? Então, diminui essa expectativa no outro, coloque em você e vá devagar no seu tempo, no seu limite, dentro do que é possível, né? Para que a gente também não se frustre conosco mesmo. A frustração, ela né? É bem colocado, porque assim, a frustração é a expectativa que você coloca no outro. Só que o outro nem sempre sabe qual é a sua expectativa. Eu costumo dizer, ninguém tem bola de cristal. Se você não fala, não pronuncia, e você tem que dar o direito de receber um não do outro lado. Só que quando você compreende isso, você não se frustra. Isso é muito importante. E aí a gente leva para todas as áreas, né? E assim, até para a área do trabalho, por exemplo, eu crio uma expectativa de que o meu próximo emprego, ou meu primeiro emprego, vai ser aquele emprego que vai me trazer tudo aquilo que eu preciso. Sim. E aí, tudo aquilo que eu preciso, o que será que é? Será que é só o dinheiro? Ou será que eu tenho que aprender um monte de coisa e eu vou ser privada desse dinheiro? E aí vem aquela merreca que eu falo, nossa, mas eu esperava tanto, eu queria tanto. Então, tem questões aí que a gente precisa avaliar desse energético que a gente fala tanto, né? Às vezes a gente pronuncia coisas, né? Que Deus permita que eu passe por aquilo que eu mereço. Mas será que eu mereço tanto? Né? A gente precisa ter essa humildade e esse entendimento, né? Também. Essa autorresponsabilidade.
É isso mesmo. Gente, desculpa, meu cachorro começou aqui a latir. Para! Deus! Vamos lá. Os últimos, 12. Sei que é difícil, que na prática a luta é árdua, mas lembre-se, sempre haverá uma luz no final do túnel. 13. Por fim, respire. Respire de novo. Respire outra vez. E não se permita explodir. Não chute o pau da barraca. Deixa eu fechar aqui a porta que ele resolveu latir na última live. Ele quer participar da live, né? Ele quer se despedir também. É isso aí. Bacana isso, né? Muito bom. Sempre haverá uma luz no fim do túnel. Não percam as esperanças, né? Porque tudo há conserto. Desde que a gente se conheça, vá em busca de conhecimento, autoconhecimento, traga a autorresponsabilidade, o autorrespeito consigo mesmo, né? O auto-amor, né? Não se abandone, isso é muito importante. E como nós, terapeutas, a gente sempre fala, na hora da ansiedade, do pânico, da raiva, respira, 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 dá tempo para a nossa mente processar aquilo e responder diferente. Porque se a gente não respira, a gente bate em cima, vai para cima, e daí o caos se forma, né, André? Diz uma regra, né? Enquanto eu estou emocionalmente abalado, eu devo fechar a minha boca. Porque nesse momento eu falo coisas que provavelmente depois eu vou me arrepender profundamente. Então, respirem, conte até 10, tente entender todo esse contexto do que está acontecendo com você, seja coisas boas, seja coisas ruins, porque até em coisas boas nós temos aprendizado, né? A gente tem um julgamento aí de que, estou passando por essa dificuldade porque eu ainda não aprendi. E realmente, né, estamos passando por aprendizados, mas até nas coisas boas existe aprendizado. Existe uma inteligência aí que a gente precisa aprender a identificar e que é da gratidão, né? Quando nós estamos nessa energia do que eu recebo, da energia boa, eu preciso desenvolver também essa gratidão para que eu tenha a possibilidade de receber muito mais desse universo. Lembrando que a vida não é só coisas boas. As sombras, né, as coisas ruins, vêm para nos ensinar algo. E ter a gratidão, mesmo pelas coisas ruins, ela é fundamental para a gente superar, né? Agradecer, porque sempre tem algo a aprender, né? Então, com certeza. Então, respire, respire e respire. Conte até 10. Que livro sensacional! Adorei, Andresa. Muito bom. Vou mostrar ele mais uma vez aqui, né? Para quem não acompanhou, que queira comprar, adquirir esse livro, que ele já tem uns 10 anos que ele foi publicado, né? Acho que uns 10, 12 anos. Acho que ele veio no momento onde eu estava passando por várias questões aí emocionais que eu não conseguia entender. E ele foi de muita ajuda, né? Porque ele traz muita consciência, ele tira você desse lugar de vítima que muitas vezes a gente se coloca por conta da nossa dor, né? A gente não fica ali se vitimizando porque a gente quer fazer bonitinho exatamente, né? Conscientemente não. Mas o nosso inconsciente nos leva para esse lugar de vitimismo porque nós não conseguimos compreender e não sabemos para onde seguir. Então, até por cultura mesmo, né, por conceitos que nós trazemos de família, nós aprendemos que o certo é transferir essa sensação, essa responsabilidade para o outro. Porque o meu pai, porque a minha mãe, porque meu chefe, porque a minha amiga. Mas o fato é porque você sente que o mundo está contra você. Porque que você sente que você não é beneficiada nas suas relações. Então, buscar entender o que você sente é a sua essência, né? Acho que é a parte principal desse ser humano que é você. Sim.
Muito bom. É Gente, isso. gratidão por todos vocês que entraram. Minha prima entrou, a Tina, o Clóvis, Mone, chegaram aí quase no finalzinho. Mas o ano que vem, vamos ver aí qual o livro, se a gente vai. Acho que vai continuar, né, Andres? Eu pelo menos quero. Acredito que sim, acredito que sim. Outubro, né, Mi, nós estamos aí fazendo um projeto aí um pouco menor, com menos live, mas não tão, mas com bastante intensidade também, onde a gente fala aí das nossas questões emocionais, das sensações, dos sentimentos, e eu espero que faça bastante sentido para vocês, que é o que a gente vê todos os dias nas terapias, né? E eu acredito que vai ajudar bastante aí cada um que nos segue, que gosta desse assunto de autoconhecimento, de terapia, de inteligência emocional, né? Exatamente, de controle emocional, que é super importante. Exato. Mas a gente vai fechar a Exato. agenda e a gente vai divulgar aí com antecedência para vocês também divulgarem aí para quem precisa, né, que está próximo de vocês. Vamos trazer aí novidades para o ano que vem e em outubro vamos fazer aí uma série de lives bem bacanas, tá bom? É Andressa, isso. gratidão por mais esse E livro um lindo beijo. e até a próxima, tá Até, bom? Rê. Um beijo Obrigada a aí para todos. todos Um que beijo. ficaram aqui com a gente. Compartilha a live que daqui a pouquinho vai estar no ar, tá bom? Beijo. Boa semana, Beijo. bom Tchau, feriado. tchau. Tchau. Pra todos. Tchau, tchau.